Dando sequência ao vídeo anterior, onde a gente está falando de regras e validações, existe outro cenário onde a gente consegue fazer uma regra e validação do tipo valor. Porém, é importante deixar claro que essa regra do tipo valor, ela só funciona em telas de criação. Então, ela só funciona em QC, Key Create. O que seria isso? Todas as telas de criação de um novo cliente, uma nova cotação, uma nova oportunidade, toda essa telinha de criação de um novo objeto. Somente nesta tela, essa regra que eu vou mostrar para vocês agora funciona. Na tela com o cliente aberto, ela não funcionará. Com o modo de adaptação de tela ativado, qual que é o objetivo dessa função? Existe uma função de operador fácil, né, simples, que é somente atribuir um campo. Então, por exemplo, assim, eu quero dizer que sempre que eu criar um novo cliente, o valor do campo país região sempre vai ser BR. Então esse é um operador lógico simples, onde eu só vou passar o valor do campo direto, sem nenhuma lógica atribuída a ele. Então nesse caso, eu vou criar essa lógica simples primeiro e depois eu faço a complexa na sequência. Então eu volto os operadores aqui, todas as guias aqui na tela lateral, clico em implementação, regras e validação e clico em adicionar nova regra. Aqui que muda do vídeo anterior que eu compartilhei com vocês. Aqui o tipo de regra não é propriedade, o tipo de regra muda para valor. Então, valor BR. E aqui, o que eu quero dizer? Que sempre que uma nova tela de criação for criada, eu quero que o campo país e região ele passa para mim que seja Argentina, por exemplo. Então, eu vou dar um aplicar aqui e a regra está criada. E eu tenho que atribuir ela no campo que eu desejo. Então eu venho no campo, clico com o direito do mouse, clico em definir valor pré-definido e clico na regra para atribuir o valor que eu quero. Feito isso, eu saio da tela e acesso novamente ela. Automaticamente a regra já começa a funcionar e o país região sempre vai estar preenchido como Argentina, porque eu criei uma regra de valor pré-definido aqui, que sempre vai ser Argentina aqui o país região. Vamos criar uma lógica um pouco mais complexa para essa regra. Então agora eu vou dizer que sempre que o país região for Brasil, eu quero que ele automaticamente me preencha o estado com Santa Catarina. Então vamos lá. Eu vou clicar na regra aqui, vou identificar ela aqui, vou ir para e vou dar um editar na regra. Com a regra aberta aqui para edição, eu vou em funções e vou adicionar a função lógica if. Então, com essa função lógica, eu vou colocar o atributo país, né? Que eu quero fazer a validação pelo país, e vou dizer que se ele for igual a BR. Se for igual a BR, eu quero que preencha com SC no campo estado, e se não for BR, deixa vazio. Por hora, em validação em tempo real, ele está me dando em branco, porque aqui o país região é Argentina. Mas só para fazer um teste aqui, se eu colocar como Argentina aqui, ele ia me preencher como SC, porque a validação está em tempo real. Dou aplicar aqui na regra. Só que agora a regra eu quero que seja feita não no campo país. A regra é para ser no campo estado. Então eu vou vir no estado e vou definir o valor desse campo com base na regra que eu acabei de digitar, só que no campo estado e não mais no país região, que foi o caso do primeiro exemplo. Vou aplicar a regra e só para confirmar, no campo país região eu vou remover a regra porque ela não faz mais sentido para mim. Foi só para o primeiro exemplo de sem lógica formatada. E no país e no estado está aqui a lógica do que a gente acabou de criar. Se o campo país for Brasil, o estado me traz aqui preenchido como Santa Catarina. Vou fechar a tela e vou abrir novamente. Automaticamente ele já preencheu como Brasil e o estado como Santa Catarina.
Por exemplo, se eu alterar aqui para Argentina novamente, o campo estado é limpo. Se eu retorno para Brasil, o campo estado volta a ser preenchido com o valor de Santa Catarina. Lembrando mais uma vez que essa regra de valor ela somente funciona na tela de criação de objeto. Ela não funciona com o cadastro de objeto aberto. Conheça o treinamento funcional de SAP Cloud for Customer no primeiro link deste vídeo. É o primeiro conteúdo totalmente em português sobre o universo SAP Sales e Service Cloud.